Estamos no ar, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que você vai estar assistindo essa nova série de Pro Man Cast. Você deve estar se perguntando aí, por que Pro Man? Primeiro, porque tudo que é Pro é melhor. E eu já faço aqui uma chamada. Sai da tua versão comum e venha ser Pro com a gente. Hoje, num papo disruptivo, fluido, leve e num panorama geral a respeito do que é ser homem nessa atualidade onde está acontecendo tantas divergências em relação a isso. Hoje estou trazendo aqui um convidado mega especial que já está nesse movimento conosco já há um bom tempo, que veio do interior de São Paulo para os nossos estúdios aqui em Alphaville. Hoje estou aqui com Rick Columbari. Muito prazer novamente estar contigo e eu costumo dizer que apertou o player, não tem mais volta. É isso aí, Henrique. É Bora isso aí, lá. é plano A ou plano A? Plano A, não tem Muito volta. bom, cara. Agradeço muito pelo convite, agradeço aí pelo carinho que você tem por mim, pela minha família. E é sempre uma honra bater um papo com você. Eu acho que já faz o quê? Que a gente tava se falando 2 anos, né? Praticamente Sim, dois velho. anos depois do evento que você fez, que a gente esteve junto. E pra mim é uma honra. O que eu puder servir aqui, contribuir com os homens e até com outras pessoas que não assistem aí também, vai ser um prazer. Perfeito. Eu não apresentei, eu costumo dizer sempre aquilo que você é, independente de placas, independente de canudos certificados. Antes de tudo, o Henrique me chama a atenção por ser pai, por ser servo de Deus, por ser também empreendedor, por ser esposo. São tudo gabaritos que um homem tem na sociedade e que poucas pessoas fazem caso disso. Não é fácil ser esposo. Não é fácil ser pai. Não é fácil. E tudo isso que não é fácil requer atenção. Porque muitos homens fogem desses temas. E nós estamos cada dia trazendo para perto e mostrando na essência o que é ser pai com P maiúsculo, o que é ser homem com H maiúsculo, o que é ser esposo, com todos os sentidos. E para começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para ti, e nós vamos perguntando, interagindo. Vai lá, mano. Hoje, na essência, o que significa ser esposo? Vou começar pelo esposo. O que é ser esposo hoje, num mundo onde casar é modinha ou até mesmo não casar é algo usual, é algo que os homens da atualidade não fazem caso algum. E hoje, quanto tempo que você está casado? 12, 11, 12, né? 12 anos. 12 12 anos. anos. Então, ou seja, está numa faculdade da qual nunca será formado. Explica para nós Não hoje o que tem, que não se... tem escola Não hoje, né? tem, não tem. A escola é a E vida. diga para nós hoje ser esposo numa atualidade, num momento onde está sendo deturpado princípios e valores, o que é estar 12 anos casado? Conta para nós, hein? Olha, eu vou, assim, trazer desde quando eu comecei a namorar. A Karina, ela é minha única namorada. Uau. Foi a primeira e desde os 16 anos, hoje eu tenho 34, ou seja, mais da metade da minha vida estou junto com ela. E foi uma escolha que eu fiz baseado em princípios, em valores. Eu sou desde de berço, né, nascença, eu tenho seguido a Cristo. Tá? Então eu já nasci, né, hoje, como é conhecido, um berço evangélico, cristão. Mas eu fui moldado pelo meu pai, eu fui moldado por pessoas que estavam perto de mim. E eu sigo a Bíblia. Eu sigo aquilo que Deus nos deixou. Então eu sei que isso é bênção na vida de um homem. Desde os 16 anos estamos juntos, namoramos por 6 anos. Eu tinha bicicleta, ela andava comigo na bicicleta, então a gente construiu uma vida junto. E isso para mim tem muito significado. Então assim, ó, se eu for tentar colocar uma, duas palavras para dar significado para isso, eu não vou conseguir. Eu consigo descrever a minha vida junto com ela. O que é para mim? Para mim é alegria, para mim é construção. Da bicicleta para uma moto, de uma moto para um carro, é crescimento na vida, é prosperidade. Veio a família, então hoje eu tenho 2 filhos, que eu acho que talvez você vai até comentar sobre a paternidade, mas ela me deu a herança da minha vida, né? A minha joia. São 2 filhos maravilhosos, a Luísa
que é uma menina super inteligente, que tem uma veia, com 11 anos, ela tem uma veia empreendedora também, isso me deixa muito feliz. E o meu pequenininho, o Levi, que é simplesmente, com 6 anos, mega talentoso. Então eu vejo que ela me deu o que nenhum dinheiro, né, nada poderia me dar, de alegria, de felicidade, de companheirismo em tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, ela me apoia, ela tá junto comigo, dando certo ou dando errado. Acho que isso daí é algo que serve como exemplo para muitos casais, porque a decisão é nossa, né? Então eu respeito muito isso. Se ela falar não, ela respeita muito, se eu tomo uma decisão. E a gente tem uma vida junto. Então, assim, pra mim é tudo na minha vida, é tudo, é tudo. Uau. Eu costumo dizer que a palavra case se escreve como C-A-S-E, case. Em inglês, case se escreve C-A-S-E. E trazendo para o português, fica case. Então, fazendo um trocadilho com a palavra case, quer ter case de sucesso, case. Pegou aí? Case pra ter sucesso. Case para ter sucesso. Então, você com a tua resposta, você já eliminou outras perguntas que eu iria fazer, porque eu iria mais à frente perguntar para você qual é o teu maior case de sucesso. E você com a tua resposta É já minha disse que o família, teu maior case de sucesso é o quê? O eu case, ou caso. seja, o casamento. Hoje, de fato, quando você vai falar para um homem que está solteiro para casar, duas coisas você pode ouvir. Não é só hoje, já há muito tempo, bem antes de eu casar, eu ouvia isso. Você tá maluco, vai colocar a corda no pescoço. Sempre associa um casamento com algo muito ruim. E eu não estou falando só para pessoas que estão no mundão, até mesmo para cristãos. Está entrando numa era onde você vê pessoas exercendo ministérios dentro da igreja sem ter uma aliança no dedo. Isso é muito preocupante. Porque a faculdade da vida, o casamento é uma faculdade. Se você for observar, nem a NASA consegue explicar isso. Como que o Rick veio de uma genealogia, a Karina veio de outra genealogia, dois rios de lugares diferentes se encontram e como que essas duas pessoas podem dar certo, cara? Casamento é um fenômeno que deveria ser muito mais estudado do que ser entendido de uma forma supérflua como é. Porque são duas pessoas completamente diferentes, com temperamentos diferentes, que decidem caminhar o resto da vida juntos. Não é para qualquer um. Então, por que que eu convido pessoas como o Rick, como outros que estão vindo aí, estão na lista para ser convidados? De preferência, homens que carregam Aliança. uma aliança no dedo. Porque, primeiro de tudo, se você está sendo forjado dentro de um casamento, isso dá uma conotação de que qualquer outra coisa na vida vai ser simples de você resolver. Pelo grau de dificuldade que é viver a dois, se os homens entendessem que o casamento é a maior forja para qualquer outra área da vida, eles iriam correr para dentro e cair para dentro. Eu quero me inscrever nessa faculdade, faculdade essa que, como falamos anteriormente, da qual ninguém sai formado. Rick, por falar em casamento, qual foi o momento mais desafiador dentro dessa faculdade casamento para você? Você lembra de algum momento que foi desafiador? Tipo, de você dizer assim, cara, eu não sei se eu vou aguentar. Teve algum momento? Eu acho que. Eu acho que não teve um momento assim, sabe? Tipo, de pensar que algo poderia dar errado. Que a gente sempre teve a mesma intenção. Eu sempre tive o coração de tipo assim, eu quero casar novo, eu quero aproveitar antes aquilo que Deus já deixou, né? É desde os princípios da Bíblia, né? Adão, e Deus fala que não é bom que o homem fique só, e aí ele dá para ele ali uma mulher para que faça a prosperidade, né? O uso, a convivência ali junto com ela. Então, eu sempre quis casar cedo. Então, nós viemos, e assim, ó, eu vejo também que nós temos, e é o que é importante, de estar cercados de pessoas com o propósito que você tem, né? Então, a nossa família, ela foi muito, assim, eu falo pelo meu pai, falo pelo pai dela, ele foi muito sincero comigo quando a gente foi falar sobre casar. Ele falou assim, ó, você quer casar? Quem quer casar tem que ter casa. Primeira coisa. E aí eu entendo hoje, eu falo, pô, puxa a palavra dura, eu acho que para um menino que tinha ali 19, 20 anos, uma palavra dura. Só que hoje eu entendo que se não fosse por essa palavra dele,
Eu não teria entendido que as coisas têm princípio, que as coisas precisam seguir uma ordem. E não simplesmente ter uma vontade de sair de qualquer jeito, fazendo as coisas. Então, nós fomos lá, compramos o nosso apartamento antes de Uau. casar, muito novo. E isso eu acho que é uma vitória, acho não, tenho certeza, é uma vitória. Então, nós sempre tivemos cercados de pessoas que deram bons conselhos. Eu acho que isso faz toda a diferença. E temos que seguir. Eu acho que dificuldade assim, vamos falar, a ponto de não conseguir, era de começar. De começar, de algum, Algum conflito entre eu quero isso e você quer aquilo. Vamos lá. O casamento que tá. falar que é 100% Não, o perfeito, que nosso não nunca é teve 100%. desentendimento, Tem. tem que Nós, explicar e escrever um livro. por mais que a gente tá junto todo esse tempo, nós temos, assim, um gênio muito forte, de decidir, assim. Então, se algo, eu sou uma pessoa que eu não gosto das coisas fora do controle, uma pessoa que gosta de antecipação, tipo assim, de previsibilidade. Eu gosto de enxergar o que vai acontecer daqui um dia. Tipo, eu vou usar um exemplo simples aqui, tá? Nós vamos ter compromisso com o médico, com isso, com aquilo. Eu preciso estar sabendo o horário, eu preciso saber tudo isso. Eu não gosto de chegar no próximo dia e que as coisas vão acontecendo atropeladamente, assim. Sim, A não ser que precise acontecer. sim. Só que isso daí gera muito conflito num casamento. Porque por mais que ela não é desorganizada, mas ela consegue lidar com isso, de conseguir fazer as coisas um pouco Em mais em cima cima da da hora. hora, E pra ela tá tudo bem, e pra mim não tá. Então isso gera muito conflito, assim. Não um conflito a não, ao ponto ponto de, de se mas é atacar, um sim, conflito em que tem hora que a gente tem que colocar a cabeça no lugar e falar, não, peraí, agora eu tenho que ceder um pouco, acho que eu tô pegando pesado. Eu acho que eu tenho que entender que esse é o ritmo dela, esse é o meu. Então sim, tem esse tipo de conflito, tem vários, tá? Tem sim, vários. Questão de horário. Eu sou uma pessoa que gosta muito de, sim, sim, assim, sabe? Tudo sim, é metódico, né? sim, sim, sim. Metódico. Você vê como que o lance do casamento é uma forja progressiva, contínua. Ouvia-se dizer anteriormente que era os iguais que se atraíam. Depois diziam que eram os opostos que se atraem. E eu mantenho na visão de que são os opostos até certo ponto. Os opostos porque tudo que não tenho em mim, ele tem. E tudo que não tem nela tem em mim. Então são dois copos pela metade. E que depois que se casa, o que acontece? Tiro a água desse copo e uno tudo em um só. Depois que tudo está num copo só, tem como separar? Não. Tudo se torna uma água só. Não tem como mais falar assim, agora tira sua água daqui, minha água daqui. Virou, tornou-se um só. Agora os dois tornam-se iguais pela quantidade de tempo que eles estão se misturando. E aí os conflitos que são naturais acontecerem. Eu lembro de um ditado que os baianos falavam, tem muito baiano entre os meus parentes, que eles diziam assim: não me amola. Você já viu esse Já, ditado? já. Não me amola, eu digo o contrário, me amola. Por favor, me amola. Porque o que acontece dentro de um casamento, às vezes ela se posiciona como pedra e eu sou faca. O que acontece com a pedra e a faca? Elas discutem ou elas têm que raspar uma na outra? Uma raspa na outra. Raspa na outra para quê? Pra molar a Para faca. molar. Então não é não me amola. Então o que muitos homens não querem no casamento? Não querem ser amolados dentro de um relacionamento. Se tem alguém que se torna ao longo da vida especialista em você e você se torna especialista nela, e se tornam monitores de qualidade progressivos um do outro, é o quê? O esposo para a esposa para o esposo. Então, quando você me diz que tem 12 anos de casamento, eu também vai fazer 13 anos, me corrige aí. 13 O anos. homem é um pouco mais difícil, né, 13 anos para de lembrar, lembrar, né, de datas. 13 anos de casamento. E as pessoas falam assim, cara, tem muitas pessoas que já negaram de estar sentado aí onde você está, mesmo tendo um repertório de vida, dizendo assim, cara, o que eu vou falar? Sabe o que você tem para falar, cara? Estar 20 anos casados, outros 30 anos casados, cara, isso que para você é simples, para qualquer outro que está na tua versão comum, é extraordinário. Como se explica duas pessoas unirem suas histórias e dizer, vamos ficar juntos, até que a morte nos separe? Como? E você está de parabéns, todos os homens que decidiram colocar a aliança no dedo. Você já é um homem pró.
E próspero. e A maior próspero. prosperidade de um homem é a sua família. A maior prosperidade de um homem, exatamente, é o seu case de sucesso, É. que por sinal é o seu casamento. E posteriormente ao assunto casamento, que se nós formos falar só de casamento aqui, seria um podcast ou um talk show só para essa finalidade. Depois do âmbito casamento, vem todos os demais sucessos, que aí vem o sucesso profissional, vem também o galgar espiritual está dentro do casamento. Todos os outros demais sucessos, eles são decorrentes a um casamento sólido, próspero, profundo, promissor. E quando se fala do casamento versus profissão, o que você tem hoje para dizer? Qual é a junção que tem esses dois assuntos? O que na tua vida profissional sempre depende de estar alinhado com a tua esposa? Primeiro que ela é muito decisiva. Ela me ajuda a tomar decisões. Então, eu sou uma pessoa que tem uma mente muito fértil. Eu penso em várias coisas. E ela é uma pessoa que me ajuda a me orientar nas minhas decisões. Então, por exemplo, eu tenho duas escolhas, ela me ajuda a escolher uma e me traz o porquê disso. Eu vejo que esse lado dela é fundamental, principalmente profissionalmente, né, que é o que hoje a gente está buscando cada vez mais, né, o crescimento profissional, além do espiritual profissional, mas ela me ajuda muito a tomar decisões. Então, homens que têm dúvidas se uma esposa serve somente para relacionamento, né, relacionamento íntimo, ou simplesmente para fazer um almoço para você, para lavar sua roupa, muito pelo contrário, porque lavar roupa a máquina lava, fazer comida eu posso pedir uma marmita, só que tem conselhos e tem coisas e tem dificuldades durante o nosso dia a dia que só uma mulher é capaz de entregar para você. Só uma mulher é Bom, capaz de trazer esse essa clareza, né, esse caminho para a gente seguir. Então, eu vejo muito por esse lado, lado de decisão, lado de escolha. Ela é uma pessoa que me ajuda muito em decisão, muito. a mulher é aquela que chega e dá o checkmate. É Nós estamos. sabedoria, né? A mulher sábia, né? Ela Ela, edifica a a casa, né? mulher sábia edifica a casa. Essa eu tenho que falar olhando para a câmera. Sabe qual é a deficiência que existe na humanidade, de modo geral, desde sempre? É que na mente de diversos homens não caiu a ficha ainda que mulher não é um objeto sexual. Você, homem, precisa ressignificar o que é mulher. Comece olhando para tua mãe, depois comece a olhar para todas as mulheres de valor que estão à tua volta. E se você entender que por trás da mulher está os frutos, mulher é terra, mulher é a que é encarregada de trazer frutos. Nós carregamos semente. E tudo que está à volta, o que seria do homem se não fosse essa terra? O que seria de nós, Rick, se não fosse essa terra, se não fosse nossas mulheres? Então você, homem, que olha para a mulher apenas como um objeto sexual, o meu pedido junto com todos os promens que fazem parte do nosso grupo, ressignifique e enxergue todas as virtudes que estão por trás dessa pessoa que está dividindo a vida contigo. E você, homem que ainda não casou, todas as vezes que você olhar para uma mulher, ao invés de você olhar primeiro os seus desenhos, olhar aquilo que é mais de interesse, lembre-se que uma sociedade forte também depende de uma mulher. A mulher, ela chega e resolve. Resolve. Ela chega, Ela tem esse poder. ela Ela chega e resolve. resolve. Mulher, ela tipifica o Espírito Santo dentro de casa. A mulher, ela é o conselho, a mulher, ela é o aconchego. Inclusive, Rick, eu estou escrevendo um livro que fala justamente sobre casamento. E lá eu estou lembrando do Jackson, com 10 anos de idade, as conjecturas que eu fazia na minha mente, assim, eu não era um menino normal. Não era um menino normal. Eu não soltei o tanto de pipa que tinha de soltar, eu não andei de carrinho de rolemão o tanto que deveria andar, eu não aprontei o tanto que os meninos da minha idade aprontavam. Eu tinha muito tempo para observar tudo que estava à minha volta. E eu estava observando, escrevendo o livro, lembrando do tempo que eu ficava num cantinho observando o mundo à minha volta. E ali eu estou tipificando o casamento, observando o que era meu pai e o que era minha mãe. Eu estava desenhando um carro. Por sinal, estou lendo um livro de psicanálise infantil. E tudo que criança desenha,
Sabe quando seu filho chega até você e fala, Sim, papai, olha o que eu desenhei, já teve isso? já. Papai, olha o que eu desenhei. Eu não tenho filho ainda, mas eu já desenhei muito e fui mostrar pro meu pai o que eu estava desenhando. E todo desenho que a criança está fazendo é uma observação sobre o que ela está acreditando e sobre a visão de mundo dela. Uma criança desenhou pipas, um rio e um monte de pessoas aqui do lado. Os psicanalistas pegam esse desenho e falam assim: por que que ela desenhou isso? Aí vai lá tabelar. Pipa significa isso, o rio passando significa isso e tal. E aí o que acontece? Eu me lembro de quantas vezes eu estava desenhando carro, eu amava desenhar carro. E nesse livro que eu estou escrevendo sobre o tema casamento, eu estou tipificando que eu desenhava carro o tempo todo, mostrava carro pro pai, por quê? Eu ficava imaginando, minha mãe faz qual parte do carro? Associando, minha mãe é o que num carro? E meu pai é o que num carro? Eu juntava aqueles desenhos e ficava pensando, será que minha mãe é o chassi ou a carroceria? Interessante. E veja bem que negócio, é uma visão de criança, mas veja se faz sentido. Se você for ver, o homem é o motor e o chassi. Roda no chão, estrutura para suportar o quê? A carroceria. Homem é motor e chassi. E mulher é o quê? A carroceria, que é a briga do tempo, que é o aconchego, é o calor. Através de um desenho. E por que que eu desenhava isso observando meu pai e minha mãe? Nossa, eu tenho que mandar essa pro meu pai e pra minha mãe. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar e ao menos falar assim, olha, eu vou sair daqui dessa casa. E talvez você pode estar olhando aí dizendo assim, caraca, tá ok, você só está há 13 anos porque você teve essa referência de vida. Ok, mas não significa que você precise replicar tudo que deu errado no passado. Se você viu seu pai e sua mãe se separar, tem uma história triste, você pode ser o responsável por ressignificar tudo isso, não é, Henrique? Sim. Então veja só, falando de casamento, eu como uma criança, eu associava tudo que estava à minha volta e dizendo, casamento remete que eu serei o motor, eu serei o chassi e minha esposa a carroceria. Não, você vê algum chassi andando por aí sozinho, sem carroceria? Não. Você vê alguma carroceria sozinha, sem Sem o chassi? sashi. Não, também. Então talvez você que está assistindo aí, você talvez é um chassi pelado sem carroceria. Ou você que é uma carroceria, tá sozinho aí, vocês precisam fazer o quê? Juntar isso com isso e caminhar, andar. Tá virando lifestyle, sabe? Tá virando lifestyle esse negócio de que, eu sou livre. Vivo sozinho, eu não preciso disso, E vivo amigo. bem, né? Vivo bem. Diz que vive bem. Diz que vive bem. É. Tem algum histórico de alguém que você conhece, sem citar nomes? Vários. E várias histórias diferentes. Por exemplo, eu curti muito a minha infância. Eu brinquei bastante, né? Na rua, com os amigos. Não falamos aqui, mas a gente é da cidade de Araras, interiorzão de São Paulo. E eu morava na última rua do último bairro, Uau, na última inclusive. rua do mundo, lá onde É onde é perto de canil, de lixão, de tudo. Tudo que é Caraca, sim. descarte, tudo que é o que ninguém quer, tava lá naquele canto. Está até hoje, tava? Não, tá até hoje. E aí o que acontece? Eu, com 3 anos de idade, né? Indo para 3 anos, meu pai se mudou para lá. E eu tinha um irmão que era pequenininho, então a gente cresceu lá, aí a vizinhança foi crescendo, e é gostoso, né? Aquela vizinhança, as crianças tudo crescendo junto. Aí chegou uma certa idade, ali meus 10 anos, meu pai começou a permitir, que é diferente hoje, né? Mas hoje é muito mais perigoso, mas começou a permitir a gente brincar na rua, com os meninos, e brincava de massa franca, bolinha de gude, era escola e o dia inteiro brincando. E tinha um mato, né, de frente. E aí quando eu comecei a namorar, com 16 anos, eu me afastei desse pessoal. Me afastei desse, tinha amizade com eles ainda, mas eu não andava mais com eles. E por incrível que pareça, eu vou colocar uma média assim, ó, de 10 amigos, de 10 pessoas que estavam com a gente, 8 foram para um mau caminho. Alguns hoje estão presos, alguns perdidíssimos nas drogas e não conseguem sair, ficaram internados e não conseguem sair. Alguns têm essa programação na mente de que ele consegue viver sozinho, ou seja, ele optou. Alguns optaram por não seguir como homem. Eles optaram em mudar o sexo deles ali por conta própria. E o que que eu percebi em tudo isso? Percebo, né? Voltando à pergunta que você fez,
Para eles, e a gente consegue sentir isso, né? Porque é algo até emocional, espiritual. A gente consegue sentir que realmente faltou algo para eles. Ou faltou algum exemplo, ou faltou eles se modelarem numa pessoa certa e aí uma companhia levou eles, que é o que eu vejo. É muito estranho você estar no meio de 10 crianças e 8 seguir o mesmo caminho errado, ir para bebedeira. Eram todos crianças, não tinham acesso a isso. E 8 ir para o mesmo caminho quer dizer influência. São pessoas que levaram eles, uns levaram os outros para isso. Então é assim, qual é a minha preocupação hoje? Conselho, né? É para que tenham como base, tenham como espelho pessoas que seguem o que é a natureza de Deus, que seguem o que realmente ali é para ser seguido, porque se você tirar os olhos disso, virão outras pessoas e colocarão em você uma outra programação, e essa programação aí é o que leva uma pessoa a se sentir bem e ficar sozinha, achar que é normal, achar que seguir uma vida sem companheira, falando do homem é normal, dá para viver, dá para viver, mas é metade. Ele é incompleto, como você falou. É uma carroceria sem a outra parte. Sim, o chassi. Ou o chassi sem a Foge da carroceria. natureza. Perfeito. Nós estamos vivendo num tempo de troca. As pessoas estão substituindo o essencial pelo profano, pelo raso. As pessoas estão vivendo no raso o tempo todo. Por qual questão? Nosso cérebro é programado para querer prazer imediato, sem esforço. E é aí que está o plantio do pecado. E se você for ver a deficiência que está acontecendo na sociedade, é que o tempo todo estão vindo soluções imediatas para que você não desperte seu melhor ser humano. Ou seja, inteligência artificial é bom? É Sim. bom. Só que em certo tempo ela vai te impedir de se conhecer. Clico, resolveu. Clico, resolveu. Quando nós trazemos para um homem que escolhe estar só, não minta. O seu desejo sexual continua existindo. E qual é o teu clique para resolver essa situação? Sempre será uma solução pecaminosa. Aí que está triste, porque as pessoas dizem, eu Não vou envolve viver sozinha. compromisso, né? Não envolve Não compromisso, não envolve envolve compromisso, não esforço. envolve esforço. Entende? E eu temo que isso seja até profético, sabe? Que vai chegar um tempo que vão desenvolver robôs com silhuetas e que vai fazer tudo que o homem quer. Tuque, plim, plan. Ai, cheio de prazer. Desligar. Tem momentos que as nossas mulheres, elas estão falando no nosso ouvido, dando feedback. Você viu o que você falou? Presta atenção naquilo. Amor, como que você... Ei! E da mesma forma você, amor, você prestou atenção naquilo que você... Não tem como desligar esse botãozinho. Só que homens que escolheram ficar só e mulheres também que escolheram ficar só porque não querem enfrentar a dificuldade dessa forja, que é um casamento, com certeza existe algum botãozinho que eles apertam para resolver suas necessidades. Só que sempre esses escapes de facilidade, eles apontam para algo pecaminoso. E agora nós estamos na onda aí de bebê reborn. Por que as mulheres escolheram bebê reborn? Por que escolheram ser mãe de pets? Por que o tempo todo estão escolhendo coisas que não traz, ou seja, não extrai o seu potencial máximo como homem ou como mulher? O tempo todo tudo está sendo resolvido num clique. Isso é preocupante demais. Nós estamos entrando numa era, Rick, que é uma era retrô. O retrô está acontecendo em muitos cenários, tá? O retrô está acontecendo no mercado automobilístico. Carros estão voltando a ser mais quadradinhos com faróis redondos, você já percebeu? Sim. Carros estão voltando. A indústria de móveis estão voltando a fazer móveis rústicos. As arquiteturas, Eletrodomésticos as estão voltando. arquiteturas estão voltando ao quê? A designers antigos, coloniais. E junto com isso nós pegamos rabeira. Espera aí, é um bom momento para voltar e mostrar para as pessoas. Vamos mostrar o que é uma família retrô? Família retrô é o quê? Tem um pai, uma mãe e a prole. Tem um pai e uma mãe. O que o papai faz? O papai trabalha. A mamãe faz o quê? A mamãe cuida dos filhos. Por que nós não podemos trazer à memória aquilo que funcionava perfeitamente? Porque você, por mais que esteja aí com a sua mente deturpada,
cheio de conflitos internos, o modelo que dá certo é o modelo que Deus desenhou. O que passou disso, aponta para um pecado. Como você disse, conheceu amigos que cresceu contigo, e se você for buscar a raiz, o porquê que esses jovens mudaram sua orientação sexual, outros caíram nas drogas, outros vivem só. Um dia dorme com uma mulher, outro dia dorme com outra. Talvez tem 3, 4 filhos, paga pensão para 5 mulheres. Eu conheço vários cenários assim. Tudo pela falta de não ter tido uma referência familiar. Então eu tô trazendo o intuito dos podcasts, dos pronamecasts, é trazer as pessoas lá pro jardim de volta. É voltar. Vamos resetar tudo? Vamos resetar, pessoal. Vamos resetar. De volta ao jardim do Éden. Certo? De volta ao jardim do Éden. O homem está de pé, Deus coloca a mulher do lado dele. E logo em seguida, vocês podem dar nome nos bichos. Vocês vão dominar sobre os animais da água, do ar. Tá ok? Tá ok. Onde foi o erro? O erro foi essa desobediência. Tá ok. Se nós já percebemos onde foi que erraram, nós voltamos pro jardim agora, certo? Você vai errar no mesmo erro que eles erraram? Eu não. Lógico que não. Eu não vou errar no mesmo que eles erraram. Então, eu estou trazendo as pessoas de volta para o jardim. Vocês viram o que o homem fez lá no passado? O homem, onde eles erraram? Ok. Agora, por que nós não podemos fazer da nossa casa um novo jardim do Éden? Por que nós não podemos fazer a nossa volta um novo jardim do Éden? Eu sei na onde as pessoas erraram. Sabe por que a Bíblia serve para nós? É o manual A pra Bíblia gente. serve para nós para ver. Epa, Davi adulterou. Adulterou? Sim. Davi errou. Errou? Ok. Vamos lá. Eu estou agora na posição de Davi. Eu sei que Davi errou. Teve consequências. Teve consequências. Eu preciso me espelhar no erro que Davi cometeu? Não, não posso ter uma história melhor que a de Davi? Lógico. A Bíblia ela está mostrando, inclusive nesse livro aqui, ó, que eu escrevi, tem 240 páginas. O pior negócio da sua vida. No pior negócio da sua vida, está mostrando o quê? Está mostrando mais o que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Porque saber o que precisa ser feito, todo mundo sabe, sabia? Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Sabe por quê? Nós temos um espírito. Nós somos os únicos seres que parecem com Deus. Cachorro não parece com Deus. Nenhum animal parece com Deus. Desculpa aí, pai de pet, mãe de pet. Me perdoe. Eles são lindos, cheirosos. Desculpa, vocês têm pet? Tenho, mas não esse, Não vai não ficar esse bravo comigo, ponto. Eu não? sei, eu sei, eu sei que ela é um pet. Você sabe que é um pet, então tá tudo Ela tem o tranquilo. lugarzinho dela pra dormir no cantinho Eu sempre dela. digo que é o Não. seguinte: pega um cachorro e uma cadela e coloca numa selva. Volta daqui a 30 anos e veja o que tem lá. Como que a selva está? Do mesmo jeito. A única prova que mostra que nós parecemos com Deus, sabe por quê? Ele é o quê? Criador. Nós somos o quê? Co-criadores. Imagem e semelhança. Nós parecemos com Deus. Pega um homem e uma mulher e coloca na selva e volta depois de 30 anos. O que Vai tem lá? construir no mínimo uma cabana. Tem uma cidade construída. Sim. Então nós parecemos com Deus. A prova é que nós estamos aqui agora numa cobertura no 17º andar que foi feito por homens. Há 20 anos atrás do que era mato. Mas se colocasse um animal aqui, não teria construído. Olha o poder que tem um homem, o homem e a mulher, certo? Voltamos. A Bíblia está mostrando como não fazer certas coisas. Se você for ver, ela não está mostrando o que nós temos que fazer. Ela está mostrando mais o que nós não temos que fazer. Você viu Davi, amigo? Davi errou. Na tua vez, você precisa repetir o que Davi repetiu? Que Davi fez? Não. O pior negócio da sua vida mostra quais são os piores negócios da tua vida, como não fazer, porque o Espírito da verdade, o Espírito de Deus habita sobre nós e ele o tempo todo diz o que você tem que fazer. O tempo todo está dizendo o que você tem que fazer. Não precisa. É sério mesmo. As recomendações são para que nós venhamos ter mentores. Isso é muito bom. Só que você sabia que o mentor é só para validar aquilo que você já sabia que precisava ser feito? O mentor só vem para validar aquilo que Deus já disse para você fazer. Então o mentor vem só para te cobrar, mas tudo que precisa ser feito você já sabe. Agora, quanto ao que não precisa fazer, que você tem que estar atento. Faz sentido? Muito sentido. Com certeza. O tempo todo nós temos que estar ligados ao que não fazer. Você sabe o que precisa fazer. E aí o que acontece? O que você precisa fazer gera esforço,
gera uma demanda emocional. Você precisa ter o QI, o QE e o QS, consciente intelectual, consciente espiritual, consciente emocional e consciente espiritual alinhados. Como eu falei em alguns outros podcasts ou pronamecasts, cada série tem, todos têm pró, fica tranquilo. Que para você querer algo, você só precisa ser inteligente. Para fazer algo, você precisa ter um QE e um QS fortalecido. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Se eu perguntar agora pra você, Henrique, você quer ter uma mansão aqui no Tamboré 2? Senhor Sim, Favelli? Quer? sim. Para ter. Para falar sim, você precisa ser inteligente. Para conquistar essa casa, você precisa ser o quê? Ter um emocional, um espiritual estruturado. A desgraça da sociedade é viver só pelo QI. Só pelo. É inteligente, amigo. O que dá mais trabalho? O que é mais gostoso? Você abrir uma latinha de coca e tomar, ou você descascar um abacaxi e fazer um suco detox? Que dá? Qual que é o mais rápido e aparentemente mais gostoso? Com certeza abrir a garrafa. O tempo todo a sociedade está procurando o quê? Voltando para cá? Um clique. Resolve. Abrir a latinha de coca. Tá Tomei. pronto, né? Tá pronto, é só tomar. Exato. Você, bonitão, tá difícil de resolver as tretas dentro de casa com a tua esposa. Vocês não exercitaram o diálogo. Ok. Só que você vai precisar de dormir na hora da gracinha, você precisa dela, não é? Não vai ter porque vocês não alinharam, teve alinhamento de linguagem. É mais fácil ir na onde? Vai lá, paga. Tem alguém que vai resolver isso pra você rapidinho. O tempo todo a sociedade, o mundo está procurando o quê? E por que que eu digo que é preocupante esse excesso de opções com soluções rápidas o tempo todo? Porque entre um homem resolver os seus problemas com a esposa, entre resolver seus problemas dentro do negócio, do seu negócio, vai vir muitos cliques. E tomar cuidado com os cliques, porque esse excesso de facilidades está inibindo o potencial máximo do co-criador que habita aí. Eu vejo também que a internet está trazendo muito essa ideia, né? Essa forma de pensar dos homens. Que tem que ser fácil, que é com menos esforço que você vai conseguir chegar em tal lugar. Eu acho que isso está moldando de uma forma e eu vou até me incluir, né? A gente vê hoje que a internet realmente, que as coisas, tecnologia, inteligência artificial. Só que aí a pessoa ela acaba tomando isso para a vida dela, que tudo tem que ser fácil. Tudo será Tudo tem que fácil. ser fácil. Conquistar a salvação é fácil? Não é. Acho que a Não. coisa mais difícil que tem é se permanecer no caminho. Uau, você tocou num assunto que eu amo falar, cara. Eu Permanecer amo no falar. caminho certo é a coisa mais difícil que Ai, tem, ai, mais dolorosa que tem. será que a gente entra nesse assunto mesmo porque ele é muito Ele é polêmico? polêmico e Bastidor, por profundo. favor, dá É. um joinha aí. Pode entrar nesse assunto? Vamos lá, você entrou no assunto que é quente. Nós vamos falar. Uma vez salvo, salvo para sempre? Na minha opinião, É? não. Não? Por quê? Uma vez salvo, eu penso que é assim, ó, você conquistou o seu passaporte da salvação. Uau. Mas eu vejo na Bíblia que você precisa permanecer na condição de salvo. Por quê? Eu já vi tantas pessoas estarem no caminho e depois falar assim: "Ah, não quero mais isso, quero isso". Ou seja, ela trocou a salvação. E eu acho que seria injusto, porque Deus é justiça. Seria injusto eu permanecer firme ali todos os dias, com meu joelho no chão, obedecendo a palavra, que é Exato. diferente de fazer aquilo que Exato. pede a obedecer, obedecendo a Exato. palavra, e uma pessoa que não fez nem metade do que eu fiz em questão de obediência, tudo. E no último momento dela, no último Vocês estarem no instante mesmo ali, estar no patamar. mesmo lugar. Eu acho que fazer esforço diferente, estar no mesmo lugar, não cabe nem para salvação, não cabe E não nem para entra, não faz empreendedorismo, não, jus à justiça não de cabe Deus. nada, não cabe nada, porque as coisas são justas. Tem umas coisas que Deus deixou ali que é lei. Plantio, você vai colher. A palavra lançada, ela não volta vazia, ou seja, se você lançar bênção, você vai colher bênção. Nada fica encoberto. E a salvação, ela foi já garantida para nós, Foi pelo garantida. sangue de Jesus. Porém, eu preciso merecer ela. Uau. Essa é a minha forma de pensar. Então nós temos duas pessoas com opiniões iguais. Seria quente, seria uma treta, vamos dizer aqui,
se fossem assuntos Não tem como, contrários. não tem como. Porque o tema da atualidade, inclusive sobre facilidades, sobre só clica aqui, seu acesso está garantido. Imagina. Fica tranquilo, não precisa fazer mais nada. Nesse lifestyle das IAs, nossa, por que você está falando tanto de IA? Eu uso em algumas questões, ela vai ajudar muita gente em Muito, muitas nossa, muito. O coisas. WhatsApp hoje é uma benção, as WhatsApp e coisas, tudo mais. não, ô, Só que ela é uma espada de dois gumes. Ela melhora para isso e piora muito para isso. E aí entra a questão de como dominar as coisas, não deixar que as coisas te dominem. Mas quando nós falamos, quando eu te fiz a pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, é que nós estamos entrando numa era onde estão profanando essa mensagem. O que é ser cristão? Ah, você começa a andar com a gente, você mergulha ali, tá? O que é esse negócio de mergulhar? Se chama batismo, tá bom? Você mergulha e aí vem com a gente, uhul. Deus é lindo, cheiroso, tem fogo nos olhos, aleluias, glória a Deus. E bora. Aí a pessoa é mesmo, é só isso, é só isso. Só que eu tô, tipo, traindo minha esposa, cara. Você tá louco, mano, nós somos livres. Tá chegando a esse nível de você estar sentado com um cara aqui, você fala, peça um suco. Cara, me vê um whisky. Aí você, Aí você toma o suco, vê ele tomando uísque junto contigo. Aí você fala, cara, não é por nada não, mas é que uísque, irmão. Aí ele fala, você que tá passado, velho, eu sou livre. As pessoas usam trechos bíblicos para subsidiar no ela pecado, quer se convencer disso, na verdade, né? Ela quer gerando se uma, convencer. exato, gerando uma série de pessoas convencidas e não convertidas. E esse assunto do eu sou livre, eu sou salvo, uma vez filho, filho para sempre. Só que aí esqueceram só de um negócio. Nós temos um dom de livre escolha, que na Bíblia não está escrito essa palavra, tá? Livre arbítrio, não está escrito essa palavra. Pode pesquisar. Não está escrito livre arbítrio. Nós temos o dom de livre escolha. Nós podemos fazer o que queremos, não é? Assim como está escrito também. Sim. Muitas coisas me são lícitas, mas poucas me convêm. Ali tem uma condição que eu posso fazer o que eu quiser, mas algumas me são lícitas, outras não. E quando fala de salvação, como você colocou, e foi muito boa a tua colocação, sobre o passaporte. Tá assinado. Tá assinado o passaporte, ok? Ok. Só que você tem que ir para lá, você tem que seguir esse caminho, o avião vai estar parado lá, nós vamos atravessar para a eternidade, ok? Ok. O avião, cada um tem o seu horário de voo, se for pela morte, se for pelo arrebatamento, nós vamos Aí é decolar todos juntos, ok. Só que cada um tem sua passagem marcada pro dia tal. Eu espero que seja no arrebatamento, que nós não somos a com geração da morte. certeza. Em nome de Jesus, amém. Mas é o seguinte, tá marcado, o pai já carimbou, não tá? O passaporte, passagem paga, ok? Tudo pronto. Ok, tá ok. Só que é o seguinte, o aeroporto é pra lá, eu fui pra lá. Era pra estar Lá. às 13h30. Eu encontrei com uma garotinha ali, nós foi dar um rolê, tomamos uma, tal, papapá. Hora do voo. Ele fez a parte dele, que foi comprar e pagar caro pelo ingresso. Ele fez a parte dele, ele carimbou. Você vai, está garantido. Só que quem perdeu foi você. Aí eu tô chamando você para o teu senso de autorresponsabilidade. Porque, de fato, o que ele fez é irrevogável, não é? Sim. O que Cristo fez por nós é irrevogável. Seu sangue derramado, o seu sacrifício na cruz é irrevogável. Quem revoga a salvação não é ele, é você. Ele abriu um caminho ali, né? Jesus abriu uma porta. Ó, eu tenho uma porta aqui pra você vir. Tá garantido. Agora você escolhe se você quer vir por essa ou por essa. Agora, quando nós voltamos a trazer para o centro da mensagem, que é falar sobre um homem pró, o que é ser um pró? E se eu for falar aqui, vai dar uma lista gigantesca. O homem pró, ele é profeta, porque ele profere palavras de bênção. O homem pró, ele é provedor. Provedor, ele provê. E eu costumo dizer que a palavra improviso, o prover é um improviso. Quando tá tudo acabado, o cenário tá caótico, você sabe improvisar. O provedor é aquele que improvisa no meio do caos. O homem é provedor, o homem é profeta, o homem é protetor, o homem é protetor, o homem é profundo.
Não é igual aqueles caras que ficam brincando na areia, no raso. Ah, oba-oba, não. O homem pró é aquele cara que vai no meio do mar, mergulha e conhece tudo que está lá embaixo. Depois ele volta contando o que ele viu. Enquanto um monte de menino na tua versão comum só conhece O a areia, raso, né? só conhece o raso. Se eu for falar do que é ser pró, o pró ele é conhecido pelo que ele fala, pelo que ele veste, pelo teu posicionamento. E isso não é uma moda. Isso não é de agora. É o que sempre funcionou. Só que as tendências, e inclusive não sei se você já ouviu falar sobre o novo modelo de casamento, né, que é o casamento livre. Você já viu essa nova Não, eu modalidade? não me recordo. Fica tranquilo. Tá vindo nas grandes capitais e está se espalhando para os interiores. E o que que é esse casamento liberal? Eu não vou colocar eu na situação, vou dar um exemplo. O sujeito está casado com a tua esposa e ela diz: amor, é o seguinte, vamos entrar num acordo? Eu quero experimentar coisas diferentes. Estou sendo clara contigo. E eu sei que lá no fundo você também quer experimentar pessoas diferentes. Vamos entrar num acordo? Eu vou pra cá e você vai pra lá. E a gente se encontra em casa à noite, ok? Estava virando uma moda. Cara, não está sendo falado isso. Isso está vindo na onde? Tá vindo dos grandes lá de cima, das estrelas, tá? De grandes pessoas da TV, Pessoas pessoas que famosas. influenciam, né? E aí, por quê? Olha que estratégia satânica. Tudo que vira moda pra nós que estamos aqui, fora da mídia, lá no alto, tudo que acontece pra nós aqui é um reflexo do que aconteceu lá. Modinha, vamos falar de moda. O sujeito tal começou a usar. As confecções olham pra aquilo e faz o quê? Lança modinha pra coletivizar, ok? Big Brother lançou uma modinha dentro do Big Brother. O que acontece depois? Viraliza aqui pro pessoal que tá aqui abaixo. Esse novo modelo de casamento está acontecendo lá. E, inclusive, eu não vou citar nomes, mas está rodando tem uma polêmica aí rodando de um cara que pulou a cerca e tal. E no final das contas, ele sempre volta para casa, se encontra com a esposa. Foi nada demais, não. Daqui a pouco a esposa que vai lá, faz E tá seus. tudo bem, né? E depois Tá eles se pago. encontram. E aí gerou uma polêmica, gerou engajamento. E se isso está funcionando lá em cima, o que vai começar a acontecer com os casamentos aqui embaixo? Vou começar a se espelhar nisso, As né? pessoas vão começar a replicar isso. Então é profético negativo, tá? Porque tem a profecia positiva, que é aquela que eu estou proferindo bênção sobre a nossa vida, e tem aquela profecia que ela é de advertência. Tome cuidado, quando vocês verem acontecer isso, isso e isso, está chegando o fim. Apocalipse é um livro profético, não é? Não Sim. está proferindo bênção, está proferindo um caos. Ela está proferindo caos, cara. E eu estou falando aqui, esse podcast estará gravado, vocês vão ver o que vai acontecer com a deturpação da palavra casamento, que é a base de todas as bases, é a empresa de todas as empresas, é a maior de todas as constituições, só que já está começando lá, ó. Começou lá em cima. Amor, eu vou pra lá e você vai pra cá. Ela deita com vários caras, o cara deita com várias mulheres. Só que, pessoal, deixa eu falar pra vocês aqui, eu continuo casado com a tal lá, tá? E ela também tá lá dizendo, pessoal, não, eu continuo casado, só foi uma brincadeirinha, a gente já volta. Você já viram isso antes, lá no passado? Você sabe que era Sodoma e Gomorra, ela foi fulminada por questões do Por quê? conta. Era homossexualismo, era lesbianismo, era tantas coisas profanas acontecendo naquela época. E eu acredito que não está explícito isso, mas acontecia isso naquela época. A mulher ia pra lá, o homem ia pra cá, depois se encontrava lá, depois juntava amigos, e inclusive tem um comercial, o Rick, que é abismado. Ele tem uma mensagem subliminar. É de um chocolate que eu não vou falar o nome, Depois você me conta. tá? Depois lá, Tá. quando encerrar aqui. Sabe o que acontece? Eles estão na sala de casa. Se eu falar, vocês vão saber, mas eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber, tá? O comercial é o seguinte: tá um casal sentado aqui, outro casal sentado aqui e uma mesa no centro da sala. Aí o casal fala assim: vamos fazer uma troca? Aí a esposa do cara aqui do lado fala assim: olha pro marido da outra e diz assim: eu topo. Aí o amigo fala assim: não, uma troca de do que tá aqui na mesa. Um ia dar um chocolate pra um, o outro ia dar um chocolate pro outro. Eles iam trocar de sabor. Só que deu aquela conotação de que ia ser uma troca de casais. E a mulher topou na hora. O cara falou assim: hã? Aí o marido da que falou, eu topo, falou assim, não quero mais. Aí o comercial acaba. Aquilo ali
já é uma prévia do que vai acontecer nos próximos dias. Não, nem sei por que eu entrei Eu por acho esse que assunto. estão só, tipo assim, avisando, né? É, Avisando. já está começando a avisar. Pra O se tornar novo normal, né? Eles modelo vêm de casamento. devagarzinho, né? Se O Satanás preparem. é estratégico, Ele é né? Ele vem estratégico. devagarzinho. Ele é estratégico e uma frase que eu sempre ouço onde nós congregamos, não sei se é uma frase autoral do apóstolo onde nós congregamos, mas ele sempre diz isso. Ele diz que Satanás não é criativo, ele é repetitivo. Tudo que você vê acontecendo de merda hoje, acontecendo de mal hoje, não é criativo. Já foi feito no passado, ele só vai repetindo em versões com upgrades. Só isso. Ele não cria nada, ele não tem poder de criar nada. Ele só Ele coloca uma só, carinha nova ele ali só e vai fazendo. replica, troca a embalagem, mas tudo que você vê hoje acontecendo um dia já derrubou um homem no passado e continua até os dias de hoje. E nós, como pró, que temos provisão, e tem um outro sentido da palavra provisão também. Se você pegar pro, divide. Visão. Visão. Ou se você pegar visão e colocar atrás o pró na frente, ó, visão pró. Visão o quê? Prolongada. Visão o quê? Profunda. Tanto faz provisão ou visão pró. Quem tem provisão tem visão e enxerga as coisas antes de acontecer. Eu, particularmente, como um pró que tem provisão ou visão pró, eu estou vendo uma tsunami vindo assim, ó. Eu estou vendo uma tsunami vindo e derrubando valores e princípios. E eu já vi, tá? Quilômetros e quilômetros eu estou vendo. O que eu faço com o movimento pró? Eu falo, cara, tá vindo aí, você vem comigo, vamos correr para um lugar muito alto ou ir para um lugar muito profundo da qual essa onda não pegue nós. Então vem, você, marido, eu estou novamente construindo, vamos dizer, uma arca de Noé. Você que acredita em casamento, você que acredita em valores e princípios, você que acredita no modelo de salvação da qual é esse que nós falamos, você que acredita na alta performance como um cristão, você que acredita nesses princípios e valores, vem com a gente, porque essa onda está vindo. E se nós não nos posicionar agora, ela vai nos pegar. Profundo, hein? Ela vai nos pegar. É, eu não sei quanto tempo que resta para nós aí, estamos a caminho do fim. Você tava falando dos homens prósperos, provedores. Provedores, E me vem à protetores, mente os homens pró-negativo. Homens que só são problema, profanos. profanos. E é essa cultura, né? Tipo assim, é esse lado que eles querem levar, né? Você tocou bem porque assim, o método Pro, ele está virando um conteúdo da qual estou gabaritando ele para que eu venha treinar novos mentores prós. Assim como existe método IP, método CIS, método EVO, tem o método Pro, que está debaixo dos panos, está sendo registrado todos os processos, ele é todo alicerçado em pilares bíblicos e com tríades. Por exemplo, uma das tríades que está dentro do método Pro é OER, uma sigla que tem lá dentro. Observo, executo e recebo. Todas as vezes que eu observo algo, eu tenho que ter uma execução em cima daquilo que eu observei. E depois que eu executei, eu recebo algo. Deus me paga por eu ter observado, por eu ter executado, eu ter. Aí logo vem um recebimento. Ele sempre me bonifica por eu ter tido uma ação mediante aquilo que eu observei. Eu observei essa onda vindo, derrubando valores e princípios. Se eu observei, significa que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu observei. Tudo aquilo que você observar significa que você tem uma responsabilidade e tem uma execução em cima daquilo. A questão é que o que está matando o mundo, frase que eu sempre falo, o que mata o mundo não é o barulho dos loucos, mas o silêncio dos bons. Dá para usar de várias formas. O que mata o mundo não é o barulho dos tolos, mas o silêncio dos sábios. E você que está passando por aí, se tem uma mensagem queimando no teu coração, abra a boca. Por quê? Um ditado que eu sempre falo também, Henrique. Fala ou fale. É um trocadilho aí. Você precisa falar para não falir. Se você não falar, você vai falir. Fala ou fale. Fale. Fala ou fale. Um casamento entra em falência porque um não falou para o outro qual era o problema que estava acontecendo. Se está dentro de uma congregação, você pode falir por não falar com os seus dirigentes. Olha, eu não concordei com isso. Dentro da empresa,
a empresa ela pode estar passando por um grande problema porque você não falou. E é um dos maiores problemas, tá? Não falar mata, ou seja, faz com que as pessoas entrem em falência. E por que que nós estamos aqui sentados agora com essa ferramenta na mão? Uma ferramenta para falar, para que eu não venha a falir. Eu observei, estou aqui cumprindo a missão de executar aquilo que eu observei. Eu observei que a humanidade está fragilizada. Eu observei que o nome homem está sendo cada vez mais profanado. E eu estou aqui defendendo o homem com H maiúsculo. São os homens alfa, são os homens pró. E você, Rick, como um cara que também lidera movimentos, você como um homem pai, esposo, é um pedido que eu também faço para você continue falando cada vez mais. Hoje o nosso exercício de estar aqui vai ficar gravado, tudo que foi falado. E eu acredito que tudo que nós estamos falando aqui vai se espalhar, Com certeza. vai se espalhar. E você tem alguma mensagem olhando diretamente para homens que estão. Não é uma mensagem de ataque, não, fica tranquilo. Mas você tem uma mensagem direcionada para os homens que estão nessa situação, desnorteados, perdidos, que já chegaram aos seus 40 anos de idade. Desculpa aí, eu vou falar, tá? Esses homens que chegaram aos seus 40 anos de idade, estão na casa da mãe, tomando 3 litros de coca, Como se fossem jogando meninos videogame, ainda, né? assistindo Power Rangers. Pelo amor de Deus. O que que você diria para esses caras? Olha, primeira coisa, sejam obedientes. Obedientes a quê? Obedientes à natureza que Deus nos deixou. Se você for obediente a Ele, como a gente já falou aqui, você vai colher frutos disso. Você vai ter resultados, ou melhor, você vai enxergar, vai ter Uma que execução? executar uma execução e E vai você ter vai receber resultado. algo em troca. O meu conselho é para que você realmente seja um homem, com H, como o Jackson falou. Que você cumpra aquilo que Deus deixou para mim, para você. Para que você seja um homem que honre uma mulher, um homem que dê sequência na genealogia de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, e um homem que seja obediente à palavra, que seja obediente aos mandamentos, para que no final você, a sua esposa, a sua casa, conquiste o que é de mais precioso. O que é mais precioso nesse mundo não é balada, não é estar com os amigos, não é a bebedeira, a alegria do dia a dia. Ah, mas eu sou feliz. Ah, eu sou uma pessoa que curte, eu gosto de curtir isso. No fim das contas, você não acessará o que é mais precioso na nossa vida, que aqui nós estamos de passagem. E em breve nós teremos que acessar algo muito maior que nós nem sabemos o que que é, mas que é muito maior e melhor que isso. Então, começando da sua casa. Se você não tem, tenha algo para você se basear, para você se firmar ali, que é uma mulher. É o que eu falo para você, que é uma pessoa conselheira, que vai te nortear para esse caminho aí. E a mensagem pro é, Basicamente, ela tudo ecoa, isso. e seja um cara que envie essa mensagem para frente, que manda a mensagem pro para todos os cantos dessa terra. Uau. E para fechar, eu deixo aqui um conselho para você. Olhando bem nos teus olhos, eu digo assim, ó, se estiver fácil, desconfie. Cuidado com os excessos de facilidade, porque tudo aquilo que é fácil, vou falar aqui e aqui, tá? Tudo aquilo que é fácil traz benefício imediato e dor progressiva, dor perpétua. Eu falo para você o seguinte, troca o polo. Escolha aquilo que te traz um amargo no início, mas posteriormente te trará prazer perpétuo. A deficiência que existe em toda a sociedade é que elas o tempo todo estão trocando o que é, o que deveria ser doce no final, elas pegam o doce agora e depois elas sofrem uma consequência enorme no futuro. Troca o polo, só inverta o polo. Passe pela dor do início para ter prazer perpétuo, ao invés de buscar o tempo todo porque depois você vai ter problemas sérios com o excesso de facilidade. Quanto às inteligências artificiais, quanto aos cliques para resoluções imediatas,
Tome cuidado. Saiba usar o lado bom das coisas, assim como uma faca serve para nós usarmos para cortar a carne, ela também serve para matar alguém. Assim como o celular serve para nós trabalharmos e proliferar essa mensagem, ele também serve para você mergulhar na pornografia, serve para você mergulhar no pecado. Então saiba usar esses mecanismos de facilidade com sabedoria, porque do contrário, tudo que estiver sendo fácil também está sendo uma ferramenta de destruição. Busque coisas que geram esforço mental, emocional e espiritual para que você possa se tornar um homem pró. Considerações finais, Henrique? Cara, eu só tenho a agradecer mais uma vez. É sempre uma honra, sempre quando sentir no coração e sentir o desejo, né, da gente estar aqui. Vamos estar com o maior prazer, porque é sempre uma honra servir, estar junto de pessoas que têm o mesma linha de pensamento, o mesmo propósito. E é tão gostoso, né, conversar sobre isso, é Uau. gostoso transbordar, é gostoso ensinar, é gostoso passar um pouco daquilo que a gente aprende, né, que a gente mais aprende do que quer ensinar, né? A gente tem que ser bons aprendedores. E sempre será um prazer, cara. Deus abençoe muito você, a sua esposa, tudo que vocês vêm conquistando, todo o esforço que vocês vêm fazendo agora para abençoar a vida de muitos homens, inclusive nós somos muito abençoados. Até a Karina comentou que no meio do caminho, a gente vindo para cá, ela comentou, ela falou assim, ó, que legal. Eu lembro quando você foi, eu fui num evento que você fez, o primeiro evento que eu participei seu. Do pró? Não vou me recordar o nome, mas foi eu e meu pai. Foi no Pro Man. Foi no primeiro, né? No primeiro Pro Man. E ela falou assim, olha que legal, a consequência disso é que você, a partir daquele momento, começou a se vestir melhor. Começou a se apresentar melhor, começou a... Assim, ela se sentiu feliz dessa forma. Então, assim, ó, às vezes, eu sei que não é isso que passa na sua cabeça, mas parece que não, mas sim. Uma simples fala, uma simples palavra, um simples exemplo, uma simples aparição ali, serve de instrumento de bênção para muitas vidas. Então, eu só tenho a agradecer pela sua amizade e por Uau. sempre estarmos juntos e pode contar comigo porque daí vier. Uau. Nossa, você falou, eu tenho que buscar um link. Se nós formos buscando aqui, cara, esse podcast ele Vai ligando uma coisa vai na se outra, né? estendendo. Eu tenho comigo, Rick, que sucesso é um negócio muito subjetivo. O que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Mas existe um sucesso que ele é nato. É sucesso para todos, é um sucesso coletivo. O que é sucesso? Eu deixo essa pergunta. Se ninguém mudou de vida por conta da tua vida, você ainda não tem sucesso. Aí se tudo é pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, você é um cara que tem conquistas. Parabéns pra você. Parabéns pra todos os homens que trabalharam, estudaram, conquistaram o carro e tudo. Eu vou dar um tapa na tua cara sem usar a mão. Não é sucesso. Isso não é sucesso se outras pessoas não mudaram de vida por conta da tua vida. Então nós estamos aqui, está o Rick aqui, as nossas esposas estão aqui e milhares de pessoas que vão assistir esta série. Gravem isso. Se ninguém está mudando de vida por conta da tua vida, você ainda não está vivendo o seu propósito. Essa é a mensagem final. Vai terminar de um jeito bem diferente, mas eu Uau. agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. E, por sinal, estamos aqui na Estufa Negócios Digitais, no 17º andar, aqui no maior polo industrial, digital e comercial do Brasil, num dos maiores auditórios equipados com um auditório que comporta 160 pessoas, com cenários instagramáveis, onde você pode gravar seu podcast, onde você pode gravar seu talk show nesse modelo que nós estamos gravando. E se você quer ter essa experiência de posicionamento de imagem, proliferar a tua mensagem, este é o lugar. Estufa Digital, vem com a gente, junto ao Movimento Pro, aquele que promove negócios, relacionamentos e posicionamentos. Show. Tamo junto, até a próxima.